Tudo no mundo começa com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. Havia o nunca e havia um sim. Sempre houve. Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Clarice Lispector é uma escritora ucraniana que nasceu a 10 de dezembro de 1920 e que veio a perder a vida a 9 de novembro de 1977. Ela naturalizou-se brasileira, era autora de contos e romances. Foi considerada uma das maiores, se não a melhor escritora do século XX. Clarice Lispector é muito complexa e profunda em seus escritos. A primeira vez que eu tive contato com a obra da Clarice foi A Hora da Estrela, que é o romance no qual que eu vou falar. Eu, quando li a primeira, li a segunda vez e não consegui perceber nada. Eu disse que não, alguma coisa está a acontecer comigo. Alguma coisa, pelo menos, eu devia ter pegado. Fui buscar o vídeo da novela em filme. Foi quando eu comecei a perceber o que ela estava a querer dizer no seu livro. Eu voltei para a obra, li e fiz a minha apresentação. Clarice muito cedo começou a escrever. Há relatos de quando ela começou a escrever aos 7 anos e já fazia alguns contos e que até aos 10 ela teve interesse em publicá-los, mas que foram rejeitados porque ela não escrevia aquilo que era o que era escritas para crianças do momento. Ela escrevia coisas já muito complexas, sim, e ela era criança. Ela foi questionada para que tipo de público é que ela escrevia numa entrevista. Ela disse que só apenas escrevia, que ela não tinha um público com o objetivo de agradar isto ou aquilo, que ela só escrevia mesmo. Ela considerava-se tímida e ousada, porque certa vez ela disse que dirigiu-se a um jornal e foi lá com o que ela havia escrito e pediu para que publicassem. Perguntaram se ela realmente é que havia escrevido, que se não tinha editado. Ela disse que não. Voltando o que ela era como pessoa, ela praticamente nunca chegou a conhecer o quão grande ela era, ou saber o quão grande ela era, porque sempre que perguntavam se ela era uma escritora, profissional, ela dizia que não, eu sou amadora, e morreu a considerar-se escritora amadora, o que não constitui a verdade, porque ela escreveu muita coisa e para quem tem essas obras todas publicadas não é amadora. Uma das coisas que ela dizia é que quando ela escrevia, ela comunicava-se com ela mesma, que ela se envolvia demais com os personagens, o que até muitas das vezes lhe aborrecia, porque ela vivia como se ela fosse a própria personagem. E olhando para o romance A Hora da Estrela, que é o que eu vou falar, a Clarice criou um narrador, personagem, que se chama-se Rodrigo, porque ela dizia que essa história não podia ser contada por ela, mas que tinha que ser contada por uma outra pessoa. A história A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, retrata a vida de uma jovem de 19 anos que se chama Macabeia, nordestina, que muito cedo perdeu os pais e foi criada por uma tia que era muito religiosa e moralista.
e que foram as coisas que ela assimilou da tia. Mudam-se para o Rio de Janeiro e a tia tinha um péssimo hábito que era de dar-lhe uns cascudos e que lhe tirava o único prazer que ela tinha, que era de comer goiabada com queijo. Neste entretanto, a tia morre e a única coisa boa que a tia deixou foi uma formação em datilografia. A Macabeia, vendo-se sozinha no mundo, procura um emprego e é admitida como datilógrafa. O seu chefe era o senhor Raimundo e ela tinha o hábito de comer cachorro quente e tomar Coca-Cola, o que fazia com que ela fosse uma pessoa magra, com uma pele pálida, sem brilho. Nunca teve uma alimentação ou uma refeição quente e que ela era muito desajeitada. Que enquanto ela datilografava os documentos, ela ia comendo, sujava os documentos, tanto que um dia o senhor Raimundo decide despedi-la, mas ela pede desculpas e diz que ia mudar. A Macabeia dividia um quarto com umas amigas que eram Três Marias e que era por trás de um cais e que ela era uma menina simples como uma outra qualquer. A vida dela era trabalho, casa, não tinha amigos, foi criada sem amor, sem amigos, sem um animal de estimação. Talvez por isso é que ela fosse uma pessoa fechada. No serviço ela tinha uma colega que era diferente dela, que era uma pessoa que ela admirava porque tinha uma casa, tinha uma família e ela não. Um certo dia ela decide pedir uma dispensa ao chefe, mas mente a dizer que ia extrair um dente, mas na verdade ela queria ter um dia só para ela, um dia só meu, de liberdade. Então o chefe a dispensou, ela foi para casa, as colegas não estavam, ela até acabou, como é que se diz? Acabou por sair de si, dançou, ligou uma música, dançou, tomou um café frio e decide passear e ir ao cinema. Quando vai ao cinema é no dia que ela conhece um único namorado que ela teve, que se chama Olímpico. Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica. Ela nem notou que ele não se chamava operário, e sim de metalúrgico. Macabeia ficava contente com a posição social dele, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que um salário mínimo. Mas ela e o Olímpico eram alguém no mundo, metalúrgico e datilógrafa. Formavam um casal de classe. A tarefa de Olímpico tinha um gosto que se sente quando se fuma um cigarro, acende do lado errado, na ponta da cortiça. O trabalho consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de cima da máquina para colocá-los embaixo, sobre uma placa deslizante. Nunca se perguntara por que colocava a barra embaixo. A vida não lhe era má e ele até economizava um pouco de dinheiro porque dormia de graça numa guarita em obras em demolição por camaradagem de um vigia. Macabeia disse: as boas maneiras são a melhor herança, pois para mim a melhor herança é mesmo muito dinheiro, mas um dia vou ser muito rico. Disse ele que tinha uma grandeza demoníaca, sua força sangrava. Uma coisa que tinha vontade de ser era toureiro. Uma vez fora ao cinema e estremecera da cabeça aos pés quando vira a capa vermelha. Não tinha pena do touro, gostava de ver sangue. No Nordeste, tinha juntado salário e salários
para arrancar um canino perfeito e trocá-lo por um dente de ouro faiscante. Este dente lhe dava posição na vida. Aliás, matar tinha feito dele um homem com letra maiúscula. O Olímpico não tinha vergonha. Era o que se chamava, no Nordeste, de cabra safado. Mas não sabia que era um artista. Nas horas de folga, esculpia figuras de santos e eram tão bonitas que não as vendia. Todos os detalhes ele punha, e sem faltar ao respeito, esculpia tudo de menino Jesus. Ele achava o que é mesmo. É Cristo. Tinha sido, além de santo, um homem como ele, embora sem dente de ouro. O Olímpico era um jovem muito frio, que nem a mão dela sequer pegou-lhe. Saíram, acompanhou-lhe, voltou. O outro dia, quando saíram, também choveu. O terceiro dia que também saíram, choveu. Ele até acabou dizendo para ela: você é só chuva mesmo. Então, marcaram, ela já desabrochou um pouco, já tinha um namorado. E por coincidência, o namorado também vinha do mesmo sítio de onde ela vinha, que era do Nordeste. Então, os assuntos deles eram assuntos do Nordeste, que era para falar da carne seca, dos pratos típicos de lá. Eu acho que até sei cantar essa música. Lá, 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 lá. Você até parece uma muda cantando. Voz de cana rachada. Deve ser porque é a primeira vez que canto na vida. Ela achava que lágrima, em vez de lágrima, era um erro do homem da rádio. Nunca ocorreu a existência de outra língua. Pensava que no Brasil se falava brasileiro. Além dos cargueiros do mar, nos domingos, só tinha essa música. Um substrato último da música era a sua única vibração. E o namoro continuava ralo, ele. Depois da minha santa mãe morreu, nada mais me prendia na Paraíba. Do que é que ela morreu? De nada. Acabou-se a saúde dela. Ele falava coisas grandes, mas ela prestava atenção nas coisas insignificantes como ela própria. Assim registou um portão enferrujado, retorcido, rangente, descascado, que abre o caminho para uma série de casinhas iguais da vila. Vir um ônibus à vila, além do número 106, que tinha uma plaqueta onde estava escrito o nome das casas. Chamava-se Nascer do Sol. Bonito o nome, que também augurava coisas boas. E quando ela conhece o Olímpico disse que ele era um metalúrgico, o que fez com que ela se sentisse confortável, porque ela era uma datilógrafa e ele um metalúrgico, e ela pensava assim: pelo menos nós temos uma profissão, então nós somos alguém. Mas o Olímpico era um jovem muito ambicioso, que dizia que o sonho dele era de ser deputado. E ele tinha, como disse na gíria, aquela lábia cebosa de bom falante, que realmente a Clarice depois põe lá um ponto de exclamação, né, que o Olímpico chegou mesmo a ser deputado. A Macabeia apresenta o Olímpico à colega do serviço, que acaba ficando com o namorado dela. Ela fica muito desmoralizada, volta para casa e, por recomendação desta mesma colega, ela vai a uma cartomante que se chamava Madame Carlota. Chegados à cartomante, ela depara-se com uma jovem que desce cabisbaixa, triste. Chega a vez dela, ela entra e a cartomante emociona-se com ela e conta-lhe da vida pessoal da cartomante, que ela foi uma prostituta e que ela também era uma cafetina
E nesse entretanto ela começa a fazer, lança as pedras para Macabeia e ela dá-lhe uma previsão do futuro da vida dela, em que ela ia conhecer um homem rico e que ela ia conseguir tudo aquilo que ela almejou na vida, que era ser feliz e ser amada, e que ela sempre teve um sonho de ser uma artista de cinema. A Macabeia fica satisfeita com o destino que a madame havia lhe dado, que seria a vida dela nesse caso. Sai de lá feliz, desce as escadas e ela é atropelada por um Mercedes-Benz e acaba perdendo a vida. E esta é a triste história da Macabeia. Olhando para essa história da Clarice, eu penso que cada um de nós tem uma Macabeia na sua vida, na sua casa, no seu local de trabalho, na rua, porque existem pessoas que passam por este mundo que desde a sua nascença até a morte, que são infelizes, infelizes de verdade. Eu tenho um relato desse pessoal de família, não vou mencionar, mas ela teve uma história muito triste, que ela perdeu a mãe muito cedo, foi viver com as tias, e ela tinha... Essa é a minha Macabeia, a Macabeia que eu encontrei na família e em casa, e ela tinha problemas de cólicas. E ela, quando tinha as cólicas, ela passava mal mesmo, ficava o dia inteiro e não conseguia fazer nada. Nem à escola conseguia ir. As tias, por maldade mesmo, decidiram levá-la ao hospital e extrair o útero dela. Ela era criança, não tinha percebido. Anos depois, ela se forma em enfermagem por ironia do destino e casa-se. Tenta fazer os filhos. É quando descobre que afinal o tratamento que as tias disseram que era para as cólicas tinham-lhe extraído o útero. Então ela sempre foi uma pessoa fechada, sempre agressiva. Mesmo quando queria contar uma história, brincar e ensinar uma brincadeira, eram sempre brincadeiras com um tom meio agressivo. Eu me lembro de uma que ela ensinou-nos, pôs-nos todos, e era um cântico seguinte, que era lagarto pintado, e cada um tinha que puxar a orelha do outro. Então nós íamos cada um puxando, ela também. Ela brincava, mas ela era extremamente infeliz e fechada. Então a canção era a seguinte: lagarto pintado. Então nós íamos nos puxando as orelhas. Quem te pintou foi uma velha que aqui passou. No tempo da areia fazia poeira. Salta, lagarto, que te puxa essa orelha. É a história que eu me lembro dela. Uma história muito triste. Aí Macabeia disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e claro. Quanto ao futuro, terá dito ela, saudade do futuro? Ouço a música antiga de palavras e palavras. Sim, é assim. Nesta hora exata, Macabeia sente um fundo enjoo no estômago, que quase vomitou, que queria vomitar o que não é corpo. Vomitar algo luminoso? Estrela de 1000 pontas. O que é que estou vendo agora? É que me assusta. Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto, espamo, enfim, o amago, tocando no amago, vitória. Então, o súbito grito esterturado de uma gaivota, de repente, a águia voraz, erguendo para os altos ares a ovelha terra, o macio gato, estralhaçando um rato sujo de qualquer, a vida come a vida.